Você já sentiu que está preso em um loop infinito? Como se sua vida fosse uma fogueira onde o mesmo sofrimento se reacende toda vez que você tenta descansar? A cada respawn, você tenta mudar algo, mas o inimigo continua lá, à sua espera, com a mesma força e o mesmo golpe. É como acordar todos os dias carregando o mesmo peso invisível, as mesmas feridas que o tempo não cura, apenas oculta. Feridas que você revive em silêncio. Eu sei como é. E você não está sozinho nisso. Muitos de nós, aqueles que acreditam em Deus, mas também buscam sentido na filosofia, travamos batalhas internas que não aparecem no espelho. Fantasmas que não vivem nas sombras dos castelos, mas dentro da mente. Fantasmas da rejeição, da comparação, da solidão. Foi nessa mesma jornada que conheci um andarilho. Não um herói com espada flamejante, mas um homem comum, como eu e você. 20 e poucos anos, uma vida aparentemente normal, mas por dentro, ele já havia morrido e renascido dezenas de vezes, sem nunca se libertar da maldição que o prendia. Demorava 10 minutos para ter coragem de falar o que sentia. Permanecia calado mesmo quando o coração gritava, e em todas as oportunidades de ser verdadeiro, escolhia se esconder atrás da armadura. E talvez você se reconheça nisso, porque eu também me reconheço. Talvez todos nós, em algum momento, já tenhamos sentido essa prisão sem grades, o medo de sermos quem realmente somos. O andarilho não nasceu inseguro. O que o prendeu foram lembranças que se transformaram em maldições. Ele lembrava do dia em que foi ridicularizado por tentar se aproximar de alguém. Do momento em que suas ideias foram ignoradas. Da vez em que abriu o coração e recebeu silêncio em troca. Pequenas derrotas, que ele transformou em provas eternas de que não era digno de vencer. O problema? Ele revivia essas batalhas como se estivesse preso em um ciclo de fogueiras amaldiçoadas, sempre retornando ao mesmo ponto, com o mesmo peso. Era como se o inimigo já tivesse sido derrotado, mas ele insistisse em carregar o dano para a próxima vida. Marco Aurélio dizia: se algo externo te perturba, não é a coisa em si que te fere, mas o julgamento que fazes dela. O andarilho não era ferido pela rejeição, mas pelo eco que ela deixava, pelo replay mental de algo que já havia terminado. No mundo de Dark Souls, há um momento em que o herói percebe que o verdadeiro inimigo não está fora. Está no cansaço da alma. Quando entende que cada queda é apenas mais uma chance de reacender a fogueira, e não o fim do caminho. Nós também precisamos lembrar disso. Repetimos feridas antigas como se fossem maldições eternas. Revemos as cenas, as palavras, os rostos, e nos convencemos de que aquilo define quem somos. Mas e se não definir? E se a rejeição tiver sido apenas mais uma alma perdida, que já cumpriu seu propósito e pode finalmente ser libertada? Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é simples. O passado não pode mais nos ferir. Ele só tem poder se o deixarmos renascer dentro de nós. O andarilho que conheci, aquele que já havia morrido 1000 vezes por dentro, descobriu uma arma poderosa contra seus fantasmas: a regra dos 3 segundos. Quando a lembrança surgia, ele tinha 3 segundos para agir, dizer o que sentia, se mostrar, dar o passo. 3 segundos antes que o medo reerguesse suas correntes. É como nas terras sombrias de Dark Souls. Se você hesita diante do inimigo, o golpe vem sem piedade. Mas quando ataca com coragem no instante certo, o tempo parece se curvar, e a vitória se torna possível. Talvez esse seja o nosso chamado também. Não viver como prisioneiros das memórias que nos queimam por dentro, mas como guerreiros da alma que escolhem agir antes que o medo dite o final da história. Depois de enfrentar o passado, o andarilho percebeu outro inimigo ainda mais traiçoeiro: a obsessão pelas reações dos outros. Era como se cada olhar, cada comentário, fosse uma poção que prometia cura, mas que na verdade envenenava. Buscava aprovação, como quem busca almas para sobreviver, sem perceber que estava perdendo a própria essência. Ele quis compartilhar o início de sua nova jornada. A primeira aula de espada, o primeiro passo rumo à disciplina. Mas passou quase 1 hora tentando escolher as palavras certas,
como se o valor de sua coragem dependesse da legenda perfeita. Enquanto isso, o mundo seguiu, e ninguém notou sua hesitação. Nietzsche escreveu: "O homem é o animal ainda não fixado. Tentamos nos fixar na imagem que os outros têm de nós, mas isso é como pisar em cinzas. Quanto mais tentamos moldá-las, mais elas se desfazem. É como viver num mundo online onde você não joga para cumprir o propósito, mas apenas para agradar plateias invisíveis." O personagem fica parado em frente à fogueira, esperando aplausos, enquanto a verdadeira jornada passa diante dos olhos. Nas antigas escolas de espada do Oriente, existia o conceito de Ma, o espaço entre os lutadores. O espaço do outro não é o seu. A opinião dos outros é o território deles. Coragem é aprender a não invadir esse espaço, nem depender dele para existir. Você pode lutar com verdade, mas jamais controlar o olhar do público. Jesus também ensinou isso em Mateus 6:1. "Guardai-vos de praticar as vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles." Em outras palavras, não viva para plateias invisíveis. Viva para o olhar de Deus. Então o andarilho fez algo radical. Postou a imagem sem filtro, sem legenda chamativa, sem medo. 3 segundos e pronto. E foi exatamente esse gesto simples, cru, verdadeiro, que abriu caminhos inesperados. Outros guerreiros se aproximaram, não pela aparência, mas pela verdade que sentiram nele. Conexões reais nascem quando deixamos de tentar parecer e começamos a simplesmente ser. Em Dark Souls, até o cavaleiro mais ferido carrega uma luz interior que o guia entre as ruínas. E talvez seja isso que define um verdadeiro símbolo de esperança. Não a perfeição da armadura, mas a chama que permanece acesa mesmo depois de 1000 quedas. A verdade é que quanto menos tentamos controlar o olhar dos outros, mais livres nos tornamos. E, paradoxalmente, mais luminosos também. Porque nada atrai mais do que a chama de quem é autêntico. Mesmo depois de vencer a rejeição e o vício pela aprovação, o andarilho caiu em outra armadilha, a comparação. Era como se cada conversa fosse uma arena invisível, onde as palavras se tornavam espadas. Se um amigo falava de conquistas, ele revidava com outras, como se precisasse provar que também sabia lutar. Mas ninguém se conectava de verdade. Era apenas um duelo disfarçado de diálogo. No fundo, isso não é só dele. Quantas vezes nós mesmos olhamos para a vida dos outros como se estivéssemos em um quadro de rankings, tentando provar que nosso nível é mais alto. Mas como em qualquer mundo amaldiçoado, esse ranking é uma ilusão, uma armadilha do ego que nos faz esquecer da verdadeira missão: evoluir a alma, não o status. Dostoiévski escreveu: "Nada é mais fácil do que denunciar o mal alheio. Nada é mais difícil do que reconhecer o próprio." E é dessa fuga de olhar para dentro que nasce a comparação, quando tememos encarar as rachaduras da nossa própria armadura. Mas a Escritura também nos lembra, em Provérbios 27:17. "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo." Isso não é sobre disputa, é sobre cooperação. O ferro não tenta brilhar mais do que o outro. Ambos se lapidam, até que o reflexo de um revele a luz do outro. O andarilho percebeu isso quando, em vez de competir, escolheu a vulnerabilidade. Um amigo lhe mostrou um novo cavalo, símbolo de conquista e prestígio, e ele, em vez de se exibir, apenas disse: "Tenho andado cansado. O peso das moedas me tira o sono." O amigo ficou em silêncio. Depois sorriu e respondeu: "Eu também. A dívida me consome mais que a batalha." Foi a primeira conversa verdadeira entre eles em anos. Não havia máscara, apenas humanidade. Nos contos dos antigos, fala-se de cavaleiros que marchavam lado a lado, não para provar quem era o mais forte, mas para proteger uns aos outros das trevas. Essa é a verdadeira irmandade. Não a que sobe pisando, mas a que caminha sustentando. A coragem da igualdade é isso. Parar de querer ser mais e começar a ser com. Deixar o placar cair, porque a vida não é um torneio. É uma travessia coletiva através das ruínas. Quando deixamos de comparar, algo sagrado acontece. As máscaras caem, as pessoas respiram e a conexão real floresce.
A verdadeira vitória não é estar acima, mas estar junto. Depois de aprender a lidar com a rejeição, a aprovação e a comparação, o andarilho acreditou que finalmente estava livre. Mas então descobriu um inimigo ainda mais silencioso: a solidão. Porque mesmo cercado de vozes, havia momentos em que nenhuma podia validar seu progresso, nenhum olhar podia aplaudir sua ascensão. E foi ali, no eco do vazio, que o verdadeiro teste começou. Muitos desistem nesse ponto, porque crescer em silêncio parece não ter valor. Vivemos tão acostumados aos aplausos, mas e quando o público se vai? E quando o único som é o crepitar da fogueira e o próprio coração batendo no escuro? Sêneca escreveu: o homem mais poderoso é aquele que é dono de si mesmo. A coragem da solidão é exatamente isso: ser seu próprio crítico, mas também seu próprio aliado. Até Jesus se retirava para orar sozinho, no monte, no deserto, em lugares onde não havia aplausos. E foi nesses momentos de silêncio que sua força se renovava. A solidão, quando compreendida, não é abandono, é forja. É o intervalo entre uma batalha e outra, onde a alma aprende a empunhar a fé com as próprias mãos. O andarilho percebeu isso quando se pegou prisioneiro de um novo ciclo, atualizando suas postagens, esperando por sinais de aprovação que nunca vinham. Então criou novas métricas, invisíveis aos olhos, mas sagradas para o coração. Falei minha verdade hoje? Ajudou alguém sem precisar ser visto? Melhorei 1% como ser humano? Essas perguntas se tornaram sua nova fogueira, o lugar onde reacendia propósito. E então ele compreendeu: há batalhas que ninguém pode lutar por nós. O escudo pode ser emprestado, mas o golpe que liberta precisa vir de dentro. Há provações que pertencem apenas à alma que as carrega. E essa é uma verdade dura, mas libertadora. 99% da jornada, você será sua própria torcida, e está tudo bem, porque uma árvore não precisa de plateia para crescer. Ela apenas cresce. Sua vida continua sendo sagrada, mesmo quando ninguém a observa. A solidão não é vazio, é completude. É o momento em que deixamos de buscar ecos e começamos a ouvir a própria voz. É onde a fé em Deus se enraiza, sem depender da aprovação humana. É no silêncio que a identidade deixa de ser performance e se torna presença. Mas quando o andarilho acreditava ter vencido todos os inimigos, surgiu o mais traiçoeiro: a ansiedade pelo amanhã. Não era mais o passado que o acorrentava, nem a opinião alheia, nem a comparação ou a solidão. Agora era o medo do futuro. O que será de mim? E se eu falhar? E se nunca deixar um legado? Esse fantasma é disfarçado de virtude. Ele se apresenta como ambição, mas alimenta a inquietação que rouba a única coisa real que temos: o presente. Os monges antigos chamavam isso de Ichigo Ichie, um encontro, uma vez. Esse instante nunca mais se repetirá. Se você não o vive agora, ele se perde para sempre. E Jesus nos lembrou em Mateus 6,34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A coragem do agora é isso: parar de tentar escrever o futuro e começar a realmente existir no presente. O andarilho aprendeu isso da forma mais simples. Cansado de planejar, ele apenas parou. Fechou o grimório, guardou a espada, respirou fundo e decidiu apenas estar, sem metas, sem medo. E foi nesse instante que a chama dele brilhou diferente. Não por conquista, mas por presença. Seus companheiros disseram que ele parecia outro homem. Mas, na verdade, era o mesmo, apenas desperto. E talvez seja essa a maior revelação da jornada. O herói não é aquele que derrota todos os inimigos, mas o que finalmente silencia o campo de batalha dentro de si. Porque é no instante em que o guerreiro se aquieta que Deus fala. A presença de quem vive o agora é magnética, porque é rara. Enquanto o mundo inteiro vagueia entre as ruínas do passado e as sombras do amanhã, aquele que realmente está aqui se torna uma luz. Talvez essa seja a última chave da travessia. Não correr atrás de legados, mas ser lendário no presente.
Não se editar por medo de julgamentos eternos, mas existir de forma plena, sabendo que o eterno já habita em Deus. Quando olho para a jornada desse andarilho, não vejo apenas a história dele, vejo a nossa, porque todos nós já enfrentamos os 5 fantasmas: o peso do passado, a obsessão pela aprovação, a prisão da comparação, o eco da solidão e o medo silencioso do futuro. E talvez você ainda esteja travando essa luta agora. Eu também estou. Mas há algo que aprendemos nas ruínas. Ninguém precisa lutar sozinho. Como disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na vulnerabilidade que a verdadeira força desperta. A coragem real não é a ausência do medo, mas a decisão de continuar mesmo tremendo. É apertar continuar depois de morrer 10 vezes no mesmo chefe. É levantar da poeira sabendo que ainda há caminho pela frente. Se você sente que está preso em um loop, respire. Você não é definido pelas falhas de ontem, nem pelas expectativas dos outros, nem pelo medo do amanhã. Você é amado por Deus aqui e agora, e isso já basta para recomeçar. Eu não falo isso de um altar distante. Falo como alguém que também já se escondeu nas sombras, que também já hesitou em apertar enviar numa simples mensagem. Mas aprendi que a vida acontece quando temos coragem de sermos reais, mesmo quebrados. Porque é nas rachaduras que a luz entra. Talvez, ao ouvir essa história, você tenha reconhecido seus próprios fantasmas, a rejeição que ainda dói, a comparação que sufoca, ou a solidão que parece interminável. Mas ouça com atenção. Você não é um erro. Você não está sozinho. E a sua jornada ainda não terminou. Se este vídeo falou com você, compartilhe nos comentários. Qual desses fantasmas mais te desafia hoje? Pode ser uma palavra, um símbolo, um desabafo, mas acredite, alguém vai ler e pensar, eu também. E de repente, você descobre que nunca esteve lutando sozinho, mas ao lado de uma legião de almas em reconstrução. Se quiser continuar essa caminhada comigo, inscreva-se no canal. Não porque você precisa de mais um vídeo, mas porque aqui, juntos, construímos um refúgio, um lugar de fé, filosofia e esperança. Um espaço onde cada alma cansada pode reacender sua chama. E lembre-se, você não é mais o mesmo que deu play neste vídeo. Você já renasceu, mesmo que em silêncio. A chama da coragem agora respira dentro de você. Nos vemos na próxima fogueira, irmão de jornada. Até lá, força na travessia.